E muitas vezes a gente acha que é difícil se alinhar com o nosso propósito, né? O tão falado propósito. Eu acho que essa busca pelo propósito, na verdade, é uma busca de cura, de descoberta de quem a gente é de verdade. Por isso o caminho do autoconhecimento tem tantas ferramentas. E para mim a única coisa que faz sentido é a gente se reconhecer dentro do nosso sentir e caminhar na vida de acordo com aquilo que a gente sente. Para isso a gente tem os 7 chakras, para isso a gente tem os 7 centros energéticos que nos ajudam a trabalhar e a interagir com a vida. Esse é um conhecimento que eu só comecei a ter depois que eu comecei a praticar yoga e que revolucionou realmente a minha vida, a minha compreensão da minha saúde, a minha compreensão da minha interação com o mundo, na verdade. Porque a partir do momento que eu entendi que os meus traumas, os meus medos estavam guardados lá no meu primeiro chakra, no meu instinto da sobrevivência, que isso bloqueava coisas da minha vida, eu percebi que eu tinha que olhar para a minha história, limpar os meus medos para conseguir caminhar e ter segurança de outra maneira na minha vida. Porque a segurança, ela é muito importante. Mas a gente vive num mundo que é completamente instável. O que é hoje pode não ser amanhã. Não tem como a gente querer, por exemplo, uma relação estável para a vida toda. Tudo sempre pode mudar no dia de amanhã, mas a gente insiste, a gente quer a tal estabilidade. Essa busca pela segurança exagerada é porque a gente tem os traumas de perda, os traumas de falta, lá no nosso primeiro chakra, que deixa a gente com muito medo. Olhar para a nossa história, perceber que tá tudo bem, a gente passou por muitas coisas, mas que a gente pode honrar essa história, aprender com ela e fazer diferente a partir de hoje. Esse é o princípio da constelação familiar, a gente olhar para a história, a gente honrar não só a nossa história, todos os nossos erros, aquilo que a gente viveu, mas de todos aqueles que vieram antes de nós e que permitiram que a gente estivesse aqui, que a gente estivesse nessa vida, nesse momento, nesse corpo, nesse tempo, honrando esse veículo. Então a gente precisa realmente honrar todos esses seres que vieram antes da gente. A gente trabalha muito com o conceito de culpa, de julgamento, para perceber como que a gente está se comportando aqui nessa vida, que o nosso corpo está somatizando tanta dor. Aqui, nosso ventre, mulheres, o útero, homens, a próstata, onde está localizado o segundo chakra, na região sacral. O chakra, ele é um vórtice energético que ele não está localizado num órgão ou num lugar específico, mas ele se refere à energia desse centro e está correlacionado a esses órgãos, consequentemente à saúde desses órgãos. Também é um novo olhar para a nossa saúde a respeito da compreensão da energia dos chakras. Mas a gente não está falando aqui só de curadores, de curar doenças, a gente está falando aqui de curar uma vida realmente, de olhar para como a gente vive. Eu vivo de acordo com aquilo que é o meu propósito, eu vivo feliz, eu levanto e acordo todos os dias com prazer de trabalhar, de fazer as minhas coisas, de cuidar dos meus filhos, de fazer a minha vida, ou eu sobrevivo. A gente estava falando antes do primeiro chakra, que é o instinto da sobrevivência, e aqui no segundo chakra a gente está falando da energia da criação, energia criativa, criadora e co-criadora da nossa realidade. Então é aqui que a gente vai trabalhar aquilo que é a nossa capacidade de co-criar, de manifestar a nossa vida. No nosso útero tem memórias de todas as nossas vivências, todos os traumas vividos não só por nós. Então é muito importante para a mulher, principalmente, acolher a sua energia feminina a partir da sua lua, do seu sangue, de como interage com o seu sangue, de como interage com o seu ser feminino e cíclico. Isso é uma parte muito importante da cura do feminino. E para os homens, principalmente, mas não só para os homens, porque muitas mulheres também se identificam com o lado mais yang, e é o meu caso, durante boa parte da minha vida, eu também estive nesse lugar de precisar guardar as emoções, reter as emoções. Isso é uma negação ao lado feminino, porque os homens também têm energia feminina dentro deles. Mas desde criança aprenderam que homem não chora, que não pode, que precisa ser durão, que precisa aguentar tudo, que senão é mariquinha. E aí foram retendo todas essas emoções no seu corpo. Por isso, se você tem um corpo rígido, seja você homem ou mulher, mas geralmente homem tem um corpo bem rígido. Tipo eu sou magrinha e tal, mas eu tenho musculaturas muito rígidas.
São muitas emoções retidas. E isso se refletiu na minha saúde, no meu corpo, por ter uma repressão muito forte da energia do feminino. Muitas vezes não é porque eu sou mulher que é tudo bem ser mulher, ser feminino. Existe um contexto social que também faz a mulher negar o seu feminino, assim como faz o homem negar o seu feminino. Por isso que a oficina do sentir vamos aprender a aceitar o nosso lado feminino, a aceitar o nosso sentir, a colocar as nossas emoções para fluir de verdade e aceitar que a gente não é só linear, a gente é cíclico. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está tão bem assim. E está tudo bem, tudo faz parte de quem somos. Mas a gente está aqui sempre para se ressignificar, para subir mais um degrau da espiral e continuar evoluindo. Plexo solar. Oh, maravilha falar desse sentido empático. Quem tem um sentir aflorado diz eu sou empata, eu absorvo tudo. Algumas pessoas realmente têm esse sentido muito aberto e muito sensível, enquanto outras não têm a menor consciência desse sentido. Ambos são desequilíbrios. Precisamos trabalhar para que a gente consiga compreender como nos proteger energeticamente, no caso de quem tem o sentido empático muito aberto, ou aprender a sentir, porque esse sentido, eles trabalham a nosso favor. A gente lê a energia do ambiente através do nosso sentido empático. Então, ele nos traz informações para que a gente viva guiado pelo nosso sentir. Então, observar como que está a nossa musculatura do diafragma, como que está a nossa postura, como que a gente está interagindo energeticamente com os lugares, com as pessoas, se a gente está absorvendo a energia dos outros, ficando cansado, doando a nossa energia, isso faz a gente compreender como que está o nosso sentido empático. E temos muitos exercícios, coisas fáceis, de automassagem, de respiração, que ajudam bastante a trabalhar a energia do plexo solar. Mas também, além das liberações físicas, é muito importante energeticamente trabalhar esse chakra. O privilégio dos reikianos, porque um reiki no plexo solar é maravilhoso. Geralmente as pessoas ansiosas sentem que o seu estômago, a região do estômago, é rígida ou tem uma respiração muito curta, muito alta no peito. Isso são sintomas de desequilíbrio nessa região do plexo solar. Se você sofre de ansiedade, dá uma atençãozinha para esse centro energético. Tanto massageando esse centro, liberando, fazendo reiki, ou buscando um profissional que auxilie, ou entrando na oficina do sentir para trabalhar o autoconhecimento e desenvolver essa capacidade de equilíbrio do sentido empático. A ansiedade é um sintoma de desequilíbrio muito forte no sentido empático. Gastrite, dores de estômago também são necessidades de trabalho energético do plexo solar. E o cardíaco? Ai, como é bom o amor incondicional. E tão difícil também, né? A maioria das pessoas confunde amor incondicional. Acha que é se doar demais, é fazer tudo por todos. E nananana. Amor incondicional não é isso. A gente precisa da autopreservação do nosso equilíbrio. Para que a gente possa transbordar e doar, a gente precisa primeiro estar em equilíbrio. É como se a gente fosse encher um copo de água. A gente enche o nosso copo de água e aquele copo é o que vai matar a nossa sede. O que transborda do copo é o que a gente doa para os outros. Se a gente disser, mas daí você vai ser egoísta, você não vai dividir o seu copo, aí eu digo autorresponsabilidade. Eu só posso doar aquilo que não me falta. Cada um é responsável por si. Eu não tô aqui para salvar ninguém. Eu não sou salvadora. E esse é o grande erro da maioria das pessoas, porque a gente tem no nosso mindset muitas referências de salvadores, né? A gente pode falar de histórias infantis, até da nossa família, né? De referências de que a gente tem que ser bonzinho, muitas vezes, de que a gente tem que fazer pelos outros, sem nem entrar em questões cristãs, mas pode ser daí também essas referências, de que a gente precisa estar só se doando, se doando, se doando. Isso muitas vezes acaba nos colocando em desequilíbrio, porque tira aquilo que é nosso
E aí, como que a gente vai estar bem se a gente está doando aquilo que deveria estar ali nos abastecendo? Por isso que a maioria das vezes a gente precisa trabalhar o amor próprio. Parece clichê falar isso, e é. Mas essa é a grande verdade. O amor próprio é a chave de tudo. A gente se amar, a gente contemplar a nossa existência nessa vida, quem a gente é, descobrindo quem a gente é de verdade, amando esse corpo que a gente habita, amando esse ser, respeitando as suas atitudes com erros, com acertos, quem você é, se amando, sendo quem somos, a gente consegue trabalhar o nosso amor próprio, realmente ocupar o nosso lugar no mundo, e aí sim vai ser mais fácil transbordar e colocar limite, porque quanto mais luz a gente tiver, mais quem queira a nossa luz vai ter, e aí a gente precisa aprender a colocar limite. Eu tenho para você até aqui, daqui em diante, a tua autorresponsabilidade, você que precisa fazer por você. Então esse conceito de autorresponsabilidade, ele é muito importante para que a gente consiga equilibrar o nosso cardíaco. E o cardíaco, ele está ligado profundamente com o nosso sentido empático, com o plexo solar. Então a gente vai trabalhar sempre os dois em conjunto para buscar o equilíbrio desse amor incondicional, que não é o amor doador demais, é o amor incondicional, porque você faz tudo para o bem de todos os seres, com amor a todos os seres, querendo o bem de todos os seres, mas você não traz a responsabilidade de curar o outro ser para você, seja ele quem for. Aí a gente vai para a constelação familiar para perceber qual é o lugar de quem, como que a gente precisa tratar cada pessoa, porque no ambiente familiar é uma coisa, na vida fora, relações de trabalho, relações amorosas é outra. Então precisa dessa compreensão para saber colocar cada um no seu papel. Chakra laríngeo. O meu grande desafio é trabalhar a minha comunicação. Estou eu aqui utilizando dessa minha ferramenta para colocar minha voz no mundo. Isso só é possível hoje porque eu tomei conhecimento de que eu precisava trabalhar a minha energia feminina, trabalhar a minha energia sexual, a minha energia criativa, que está lá no meu segundo chakra, que trabalha em parzinho, em conjunto com o chakra laríngeo. Esse chakra foi silenciado pela repressão ao feminino, historicamente, tanto nas mulheres quanto nos homens. Muitas vezes nos exacerbamos, gritamos, falamos alto porque precisamos ser ouvidas. Outras vezes nos encolhemos e temos vergonha de falar porque temos medo do julgamento e de ser reprimidas, de ser silenciadas como muitas de nós fomos. Sinto que esse é um dos trabalhos mais importantes a serem feitos dentro da oficina do sentir. Desbloquear a nossa comunicação, liberar a nossa energia criativa, criadora e co-criadora da nossa realidade. A gente vai sempre trabalhar sistemicamente, tudo em conjunto, nada está separado, mas em especial a energia criativa e criadora do segundo chakra está ligado a todo o resto, porque essa energia é a que cria a vida. Então, quando a gente trabalha a energia desse chakra, a gente se permite colocar a nossa voz, comunicar a nossa verdade, comunicar a nossa missão de vida, aquilo que a gente veio fazer aqui. E temos inúmeros trabalhos a serem feitos. A mulher, através da conexão com o seu sangue, com a sua simplicidade, com o seu feminino, se reconhecendo como parte da terra, entregando o seu sangue para a terra, se conectando com a lua, com as suas emoções. E o homem, o masculino, que precisa se conectar com a sua energia feminina dentro de si. Os homens sofreram a repressão do seu feminino tanto quanto nós mulheres. Isso resultou em homens duros, silenciados, que somatizam as suas emoções em rigidez, em dificuldade de expressão e de evasão das suas emoções. Então, trabalhar o sagrado masculino é também trabalhar o sagrado feminino. A gente está falando aqui de polaridades sagradas, tanto dentro do homem quanto dentro da mulher. A gente não separa as pessoas em heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou qualquer outra classificação que possa existir. Todos somos seres com ambas as polaridades e precisamos integrar ambas as polaridades em nós para que todos os nossos chakras fluam energeticamente
energeticamente em equilíbrio, e para que essa conexão aconteça, para que essa comunicação aconteça, a gente precisa trabalhar todas essas energias, mas em especial a energia da comunicação, da manifestação da nossa energia, da nossa missão de vida no mundo, vem desse trabalho lá no segundo chakra, trabalhando as repressões, trabalhando os abusos, trabalhando os traumas vividos na gestação. Temos muitos contextos a serem olhados que geram esse desequilíbrio nesse chakra que acaba se manifestando na comunicação. Então hoje, o meu desafio é me comunicar com clareza, com empatia, com amorosidade, mas eu já fui uma pessoa falante, extremamente falante, porque precisava comunicar demais, e acabei sendo silenciada porque não tinha efetividade, só queria falar. Então eu fui de um desequilíbrio para o outro, de um oposto para o outro. Precisei conhecer os dois opostos para depois conhecer o caminho do meio, e hoje está nesse desafio de me conectar, de me comunicar com amorosidade e com verdade. Partindo desse trabalho lá no segundo chakra, olhando para todos os meus traumas, olhando para todas as minhas sombras, e eu sei que não sou só eu, estamos todos juntos e unidos, e historicamente todos nós, homens e mulheres, precisamos olhar para essas energias para colocar a nossa voz no mundo com mais equilíbrio, para manifestar o nosso propósito, para manifestar a nossa missão de vida, e não mais sermos pessoas, seres que estão aqui apenas existindo, apenas reagindo ao meio externo e aquilo que o capitalismo espera de nós, aquilo que a sociedade espera de nós. A gente tem uma evolução enquanto seres humanos e a gente tem um papel a exercer aqui. Então, que a gente possa cada vez mais se conectar com a nossa cura e comunicar para que outras pessoas também se curem. Esse é o meu desafio, e eu desafio vocês a entrarem nessa brincadeira comigo na oficina do sentir. Porque quando a gente trabalha essa energia desde lá do chakra da base, a gente vem subindo em direção ao chakra da visão, ao chakra da intuição. Daqui a gente vai para cá, nosso terceiro olho, a nossa glândula pineal, que é a nossa antena da intuição, nosso chakra da visão e da intuição, que está em conjunto com o nosso chakra da base, do instinto da sobrevivência. Então, trabalhando os nossos medos, a gente vai se libertando para despertar a nossa intuição, o nosso discernimento, para que a gente aos poucos vá se abrindo para se conectar com essa grande nuvem, onde as informações da teia da vida se conectam e acontecem. A nossa antena, ela está aqui, todos temos, a gente só precisa se abrir energeticamente para receber essa mensagem com equilíbrio, com discernimento, separando após uma limpeza, né? Por isso que a gente faz constelação, por isso que a gente faz outros processos de limpeza e de autoconhecimento, para ter discernimento de separar o que são os nossos medos, o que são as nossas crenças, e aos poucos a gente vai se limpando para conseguir compreender essa intuição, aquilo que vem e se manifesta, para que a gente possa agir na nossa vida de acordo com o nosso verdadeiro sentir. Porque essa é a verdadeira intenção de desabrochar o nosso sentir. Utilizar os nossos sentidos, além dos 5 sentidos do corpo físico, a intuição é um dos sentidos sutis. Então, a gente utilizar esses sentidos para guiarem a nossa vida e a gente conseguir manifestar aquilo que é merecido pela nossa energia na nossa vida. Namaskar! Vamos falar do chakra da coroa, nosso lótus de 1000 pétalas. Esse chakra é o chakra da conexão com o divino. Mas não é porque ele é da conexão com o divino, da espiritualidade, que ele tem a ver com religião ou dogma. Pelo contrário, essa espiritualidade é uma questão natural, energética do nosso corpo. Então, é uma questão da gente se conectar com o divino dentro de nós. A gente está aqui na natureza e não tem nada mais divino do que a natureza. Então, eu senti de encarar esse tempo para falar da natureza sobre esse chakra. Eu demorei bastante tempo para desenvolver a minha conexão com o divino. Eu acho que na infância eu tinha essa conexão, mas ao longo da vida, por querer me enquadrar e
acabar numa vida mais cética, mais voltada para a ciência, mais cartesiana e psicológica, eu esqueci da fé, porque eu associava a fé a algo que não fazia sentido para mim, que eram as religiões. E foi bem desafiador para mim, dentro do yoga, compreender que essa espiritualidade não tinha nada a ver com aquilo que eu conhecia por espiritualidade, que era outra coisa. Eu lembro que eu já praticava yoga e eu achava tudo esquisito nas aulas, até que na minha formação em yoga a gente fez um kirtan, que é música mantrada. A gente canta os mantras por algumas horas seguidas, dançando, cantando, meditando. É uma meditação ativa. E nesse dia a emoção tomou conta de mim e eu comecei a sentir algo que era diferente, era uma vibração diferente. Então, além de ter sido minha formação como professora de yoga, teve esse marco, e eu carrego esse Japamala comigo que veio de lá, como esse símbolo do dia que aflorou a minha espiritualidade, que eu comecei a ver tudo de uma maneira diferente. Talvez você não seja tão cético quanto eu fui e já tenha uma espiritualidade natural, e isso é maravilhoso. Mas também é importante a gente compreender como que essa espiritualidade funciona dentro da gente. Então é através desse chakra, que é o chakra da coroa, que a gente percebe que a gente pode entrar em ressonância com o universo. O que é isso, Chantala? Entrar em ressonância com o universo é você se perceber interagindo com as leis da natureza. Quando a gente está em dissonância, a gente está no caos. Quando a gente está em ressonância, a gente está no cosmos. Então, quanto mais em ressonância a gente estiver, e essa ressonância a gente consegue através desse contato com a espiritualidade, através da meditação, mais a gente vai conseguir interagir de uma maneira saudável com as leis naturais do universo. O que é isso? Vou dar o exemplo da constelação familiar. Eu trabalho com constelação. Dentro da constelação eu preciso estar em total ressonância. É claro que estar em total ressonância é uma coisa que não é fácil para o ser humano. A gente tem muitos medos, a gente tem inseguranças, dúvidas. Então, como tem tudo isso ali pairando no nosso inconsciente, a gente corre o risco sim de estar numa vibração dissonante. No entanto, quanto mais a gente se conecta com a nossa fé, quanto mais a gente percebe que a gente é parte dessa teia do universo e a gente se percebe interagindo com essa teia, pode parecer um pouco complexo isso para quem não visualiza que está tudo conectado, mas está tudo conectado através de uma teia invisível. A gente não está separado do todo, a gente é parte do todo, assim como uma gota de água dessa lagoa. A gota é a gota, mas ela é parte de um todo que é a lagoa. Mesma coisa uma gota do oceano, mesma coisa a gente com o universo. Então, voltando para a questão da constelação, a gente está dentro de uma trama, de uma teia da vida. E quando eu entro num campo, eu preciso estar consciente de que aqui eu sou um canal, eu sou um instrumento. No Reiki também é assim, eu sou um canal, eu sou um instrumento. Como que é isso? Eu tenho uma glândula que se chama pineal, que está aqui localizada na região do meu terceiro olho, lá dentro do cérebro. E essa glândula, ela é uma antena que capta as informações de uma nuvem. Essa nuvem é o campo, né? O campo morfogenético. Esse chakra, ele é nada mais do que uma energia morfogenética. É através dessa energia que a gente se conecta realmente com o divino. Quando a gente consegue abrir esse chakra e se permitir confiar que a gente é parte desse todo, aí sim a gente começa a interagir com as forças da natureza e a vida flui de uma maneira completamente diferente. Eu não ia dar esse exemplo, mas vou dar. A gente estava aqui agora e caiu aquela chuva torrencial. A gente teve que parar a gravação e eu fui ali pro cantinho com o meu querido Diego e eu comecei a dizer: São Pedro, dá uma forcinha aí pra gente. A gente só quer gravar esse vídeo por um bem maior. E imediatamente a chuva parou. Muitas pessoas vão dizer: ah, isso é coincidência. Eu acredito em sincronicidade. Eu acredito que sim, eu tenho a capacidade de interagir com as forças da natureza. Ah, foi o meu pedido perante tantas pessoas, tantas coisas que acontecem no universo? Talvez não, mas com certeza a minha energia interferiu para que isso acontecesse. Então, eu confio e eu tenho muitas provas no meu dia a dia de que confiar vale a pena. É através dessa energia, desse chakra, desse contato com a fé, porque é fé que a gente consegue acessar os outros planos da existência e trazer informações para aquilo agora que nos permitem nos curar.
É assim que acontece na constelação, é assim que acontece no Theta Healing, é assim que acontece em algumas outras técnicas de cura. Por isso que acreditar em cura envolve fé, mas não é uma fé em dogma, não é uma fé em religião, como eu já disse. É uma fé interna de que você é um com o todo.